Tem uma perguntinha aqui que eu tinha notado, é que a equipe de desenvolvimento tradicional, uma equipe de desenvolvimento para... O que diferencia da engenharia de dados? Né? Ou seja, como é que é a equipe de desenvolvimento para engenharia de dados hoje? Né? O que muda? Ou não tem mudança? Você fala, por exemplo, um time de, por exemplo... Como é que você monta um time para engenharia de dados? E é diferente hoje eu montar uma equipe para desenvolver uma aplicação back-end, front-end, etc. Eu vejo muito... A engenharia de dados, ela vem se estabelecendo em questão de equipes, e é uma coisa que eu vejo crescendo muito, é a questão de especificidade. Quando a gente trabalha com dado, eu acho que até, pensando em back-end também é a mesma coisa, mas quando a gente trabalha com dado de algum tipo tipo, sei lá, você tem uma plataforma, ela tem vários produtos, ela tem vários tipos de dados diferentes. Se você entende daquele dado, você consegue trazer insights, você consegue tirar informações, até na hora de planejar um projeto mesmo, pensar num projeto novo, você consegue ter uma noção se faz sentido ou não, qual que é a informação mais importante. E isso tudo eu vejo que vão sendo criados, então, times específicos para dados específicos. Então, vamos colocar aí que eu tenho uma plataforma que ela tem dados de, sei lá, biologia, né, que a gente falou aí, de bioinformática, dados de investimentos, dados de bancários, dados de o que for. De imóveis. Por exemplo, você consegue meio que criar times específicos para cada uma, e isso traz um pouco mais de know-how mesmo para a pessoa que está trabalhando. Ela vai saber o que é aquele dado, ela já vai começar a entender quais dados que são disponíveis, porque é muito difícil, por exemplo, a gente pega isso na computação como um todo, né? A gente vai trabalhar com um projeto novo, e a gente vai falar, por exemplo, de biologia. Eu mesmo de biologia entendo algumas coisas do colégio. E se alguém falar assim, não, nós vamos criar um negócio aqui para interagir, para fazer... Eu vou ficar muito assim, à mercê do que eles falam, não vou entender. Então, você vai falar assim, eu vou pegar um banco de dados, aí o banco de dados tem informações X, Y, Z sobre investimentos. Se você não sabe nada de investimentos, é literalmente X, Y, Z, você não sabe o que é. X, Y, Z. Aí você pega um nome lá de uma coluna, tipo assim, o que é o nome, o que significa, é muito difícil. Então isso... Aí você me remete, Thomas, desculpa aí, só claro. Porque eu vou esquecer, eu tô ficando velho, perdão, tá? Só para aproveitar a linha de raciocínio, que tá novo, ele volta de novo na linha de raciocínio, olha só. Quando você falou aí, então, a gente tem que diferenciar dado de informação e de conhecimento. Tem como você só dar essa palhinha pra gente? Tem. Eu acho que, por exemplo... É importante, né? Porque a gente está falando de conhecimento tácito ali, enfim. Sim. Eu acho que quando, por exemplo, falar com um engenheiro de dados, ele processa dados. Dados, igual eu já comentei antes, eles são genéricos. A gente pode processar eles de qualquer forma e a gente não pode não entender quais dados são. Eu sei que uma string, não importa o que ela significa, eu quero tirar o espaço dela. Vou tirar o espaço dela e deixar ela limpa. Tirar os acentos, botar todo mundo maiúsculo, enfim. São processamentos genéricos sem saber o que é realmente a informação. Mas eu acho que quando você entra e passa do dado, que seria essa parte crua, para informação, então a gente começa a entender o que aquele dado pode trazer de informação. O que ele significa, o que ele pode significar, qual tipo de informação eu posso tirar, que seria, por exemplo, o que um cientista ou analista faria mais forte do que um engenheiro. Mas eu acho que, como a gente está na base, né, o engenheiro ele está ali no inicinho, trazendo aquele dado, ele saber realmente qual dado ele trabalha, o que significa aquele dado, qual dado que é importante ou não, porque tem vezes que chega projetos, tipo assim, eu quero isso, mas eles não sabem o que é isso. Então a gente tem que também ter um pouco de flexibilidade para traduzir o que é, o que eles querem, para o que a gente realmente precisa fazer. E aí eu acho que esse momento, quando você tem o conhecimento, você sabe o que significa aquele dado, não só ser um dado, você aí consegue trazer mais... Enriquecer tudo. Exatamente. E aí entra a inteligência artificial nessa brincadeira lá no final do funil. Pode, por exemplo, pode ser um dos grandes consumos, com certeza. Pode chegar nesse ponto. Thomas, já aproveitando também, nesse tempo que você está trabalhando, nisso tudo que você abordou, existe uma cultura por trás disso, igual o que a gente chama, igual a gente tem na cultura DevOps, por exemplo? Sim. Você percebeu na engenharia de dados isso também, na ciência de dados, etc? Sim, tem acho que é o nome, então, né? Tem um nomezinho bem bonito que chama de Data Driven, né? Data-driven? Gostei do nome, cara. Eu curto essas paradas, bicho. Que legal. Eu acho que assim, é o foco principal e que todas, não vou falar todas, mas assim, a maioria das empresas vejo que estão seguindo por muito tempo a gente tinha algumas informações, poucas, e as pessoas tentavam tirar o máximo proveito delas, mas tinha muita, conhecimento pessoal de mercado, de saber o que estava fazendo, de saber, é melhor lançar um produto nessa data, lançar uma foto no Instagram essa hora, mas hoje é tanta informação, é tanto dado, que você não pode falar, eu acho que é melhor. Tem como você falar, é melhor. Você pode pegar aquele dado,
Por exemplo, com certeza o Instagram, ele tem várias informações ali de quando é que é mais postado, quando é que é mais curtido. Então, você consegue pegar insights que te trazem realmente responder aquelas perguntas que você faz, por exemplo, que horário que é melhor eu postar uma foto, quando é que é melhor fazer uma live, quando é que é melhor... Isso tudo são coisas que os dados respondem pra gente. Estatística responde. Então, meio que essa ideia de data-driven é uma empresa que ela para de ter essa visão onde as pessoas trazem os conhecimentos pessoais delas. Não digo que isso não é importante. Exatamente. Que são importantes também, mas casam isso com os dados. Exatamente. Elas fazem as perguntas pelo conhecimento que elas têm e respondem com os dados e tomam as decisões a partir disso. Eu fico imaginando a mineradora de petróleo lá, não sei se chama mineradora, não, tentando analisar lá o terreno, as partes sísmicas da parada e fazendo as perguntas em cima de dados, né? É isso, né? Seria tipo, igual você falou, me fez uma ideia que é tipo, o cara acha que é melhor furar aqui porque a experiência dele, ele acha que é melhor. Sim. Hoje, com o sensoriamento, por exemplo, você pega os dados e fala, não, com certeza melhor. Porque se você furar errado, você gastou dinheiro à toa. Então, ou seja, hoje você tem uma certeza maior. Exatamente. 90%, 99%, 98%? Acho que depende muito da pergunta. Vou fugir dessa aí. É por isso, então, é porque se for, a gente vai começar a ver onde é que tem petróleo e tal. Mas sim, é uma estratégia bem utilizada, né? Já é antigo isso aí, né? Já vem há um tempo. Já faz isso há muito tempo. Já. Né? Eu acho que essas empresas assim, que estão, por exemplo, falar as maiores na Google, Amazon, elas já tiveram essa oportunidade de ter essa gama tão grande de dados para poder responder essas perguntas. Porque se você tem pouco dado, você não responde. Você vai você pode se falhar, na verdade. Você pode responder errado, exatamente. Diz um colega meu, vai dar chute. Exatamente. Vai dar muito chute. Mas vai que bate na trave o chute. Né? Pode ser que dê certo, né? Pode ser que dê errado, então... Entendi. É 50-50 sempre, né? Entendi. Não, fantástico. Deixa eu ver se tem alguma pergunta do pessoal. Podem falar sobre... que já tem uma pergunta. Esse Marcelo de Salvador está terrível nas perguntas. Ele falou outra aqui, ó. Por favor, vocês podem falar sobre... Acho que viés de dados. Viés de dados, é isso? Você tá lendo? Porque está muito baixo para mim. É isso. Acho que viés é uma questão muito forte para dados como um todo, né? E não só para ciência, para analista, mas até para estatístico, para matemático. Você tirar a informação de um dado, quando a gente tem um nicho específico, que o nosso cliente, eu lancei um aplicativo só numa cidade. A gente tem um viés, aquela cidade só. Então, assim, na engenharia mesmo, isso é uma coisa um pouco menos transparente. Isso está mais na ciência de dados. Exatamente. O cientista ele é mais responsável por isso. Só que esse viés que eu estou falando aí, eu acho que tem um duplo sentido. Ser especialista naquele dado. E vai coletar e vai fazer toda a mineração ali daquele dado. Será que o viés que ele está querendo dizer que não está muito enviesado? Você fala da pessoa já está com expertise tamanha que ele já vai ali aplicando? Eu acho que aí entra nesse ponto que tipo, realmente a gente tem que se atentar. Eu até um colega meu... eu não sei se a pergunta dele está levando para isso, tá? Sim. O Marcelo, por favor, pode colocar se não, mas eu tenho um colega meu, amigo, pessoal cientista de dados, que literalmente me falou uma vez uma frase que faz muito sentido. Ele falou assim, ó, a gente estava fazendo um trabalho de faculdade há mais tempo juntos, de ciência, e ele já era cientista na época. E ele falou, a gente tem que se atentar muito à pergunta. A gente tem que fazer uma pergunta. E a pergunta é que importa. A gente não pode ficar tentando manipular coisas manipular, você falou a palavra. Exatamente. Manipular, né? Essa tentar a pergunta e responder. Que o Marcelo está falando. Ele já confirmou, mas é isso mesmo. É exatamente isso. Exatamente. Essa maldade. É isso que você está falando? É isso. Tipo assim, você não vai conseguir tirar seu viés, mas se você se apegar à pergunta e fizer usar os dados para responder ela... Mas é muito humano, né? Não tem como fugir disso. Aí teria que ter, talvez, para poder minimizar isso, uma equipe grande. Uma equipe diversificada. Que cada um fosse variando ali a situação. Sim. É uma forma de ver, porque a gente é humano. O humano vai puxar para o lado, não tem como. E uma coisa que ele falou também que faz sentido é no momento que você fala assim, mas eu acho isso. Então você vai pegar esse acho, vai transformar em uma pergunta e vai responder com dados. Que aí você começa a tirar o seu próprio viés. Eu concordo. Igual você baixou a base de dados gigantesca e vai falar qual a linguagem mais utilizada para tal cenário. Eu não vou poder falar que a linguagem mais utilizada é a X, se o dado não está falando isso. Exatamente. Não tem como correr disso. Mas eu gostaria que fosse tal. O meu viés... é claro que não é Go. Eu não vou falar de Go. Claro que não. Mas é isso. É isso que ele está querendo dizer. Esse é o exemplo. Bacana, cara. Obrigadão aí, Marcelo. Marcelo, brigadão, cara, pela pergunta. É isso aí. Aqui tem outra pergunta da Sara. E
Deve ser parente, não? Sara Esteves? É minha irmã. Ah! Você falou Sara da Vivi? É, irmã. É Sara Esteves. Um abraço para Sara, obrigado aí por estar participando. É da área da tecnologia também? De design. Caraca, a família toda, cara. Que legal, bicho. Que bacana. É tio, pai... Meu pai é engenheiro, mas ele gosta. Ele gosta, mandou você formatar a máquina, não foi à toa. É o primeiro passo, cara. Sim. O cara passou disso, acabou, o resto fica fácil. O que ela perguntou? Deixa eu ver o que ela perguntou. Sara Esteves perguntou: como design de comunicação, que engenharia de dados pode me ajudar? E vocês têm que pensar com calma. Sim, não, eu acho que... Porque hoje tem inteligência artificial, né, e que vai... Enfim. Por exemplo, eu acho que isso é uma ferramenta muito usada em várias áreas, e o design, com certeza, até eu vi que teve integração com o Photoshop, acho que hoje você consegue fazer várias coisas via inteligência artificial por ele. Sim. Enfim, usar ele, uma ferramenta dentro do Photoshop, né, mas eu acho que além disso, eu acho que o design em si, ele tem muita parte, por exemplo, de tendência. É verdade, hein, cara, você entrou numas cores, cara. E enxergar a tendência é uma coisa que pode ter muito viés, ou então pode ser muito difícil, pode ser que nem todo mundo consiga, então... Mas com dado consegue. Exatamente. Porque você tem aquelas ferramentas de calor, né, onde que mais você clica. tem um sistema onde que tá sendo mais navegável. Exatamente. Aí entra o X, né? Exatamente. Como é que você poderia fazer uma interface para melhorar? É isso mesmo. Ou propor um protótipo, é isso? Só para ajudar. Exatamente. Meio que tem como hoje, né, a gente rastrear o usuário na plataforma, ali no site, por exemplo, o que ele mais faz, onde ele mais clica, onde ele mais arrasta. E aí você pode, com isso, tirar muita informação do tipo, pô, meu design, eu posso mudar esse botão de lugar, aumentar ele de tamanho, enfim, isso tudo realmente pode trazer muito. Já são muitos dados para ser analisado, e com a ferramenta você já tem uma solução melhor. Exatamente. Muitas empresas criaram soluções para isso, né? E foi em cima de dados. Sim. Né? Não tem outra coisa. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Eu acho que isso é muito usado em muita empresa, assim. Hoje eu conheço muito, onde eu já passei, eu já vi que todo mundo tem esse tracking e faz o máximo possível de uso dele para tirar o máximo proveito ali para o usuário, né? Porque o foco é esse, né? Se tem uma plataforma hoje que o usuário não usa, é difícil de usar, vai ter que usar o que vai parar de usar. Se for difícil, não vai usar. Realmente, não vai sair do lugar. Exatamente. Né? Não vai ter uma propagação. Mas a área de design, essa parte de UX, essa experiência... Sim. Não o UX, experiência do usuário, mas a experiência com o dado, né, coletando todas as informações, e um designer que vira um sênior, ele tem essa visão macro. Sim. E aí entra no que o nosso colega Marcelo colocou, o viés. Ele vai ter um viés. Na hora que ele for fazer um prototipar, ele já vai ter um viés e falar, já tive a experiência ali, esse aqui vai ficar melhor. Talvez essa seria aí, para a Sara, essa visão macro de como melhorar tudo que ela está trabalhando. Isso, né? Se for na questão da web que a gente está falando. Mas acho que até se passar para passe, por exemplo, moda, questão de tudo, né? roupa, você consegue usar dados para poder ver tendências, ver o que está sendo mais usado, quais são as épocas melhores para fazer o quê. Acho que tem muita informação. O desafio grande é esse. Eu acho que você está pegando dado do passado para poder prever o futuro. Uma coisa assim. Exatamente. Tem um nome para isso. Predição? Exatamente. Exatamente. Eu acho que eles exploram muito, por exemplo, a sazonalidade. Então, durante um ano, né, a gente tem 12 meses, verão, inverno, tudo muda. Dá para você tirar muita informação disso. Sim. E o único desafio grande é a extração, onde achar esse dado. Por exemplo, se eu for pensar na Renner ou outra marca de roupa muito grande, que tem muita informação... Onde achar esse dado? Aí entra você, Thomas. Então, saber onde que vai estar a origem do dado também? Sim, mas, por exemplo, trata esse problema também? Tenta. Ou já chega pronto, fala, a origem está aqui, já pode pegar. Né? Igual um cano. Igual um cano de água que tá lá. Aí chega um negócio nada a ver, você tem que achar credencial não sei aonde, aí não tem como autenticar, enfim. Entendi. Mas é um desafio grande. A coleta é muito complicada. A coleta é complicada, mas geralmente chega para você onde está o dado. Geralmente, sim. E quem que é responsável, no caso da engenharia de dados, para falar assim, onde que está o dado mais propício? Igual a gente está falando de moda, igual a gente está falando de design. Sim, eu tive uma experiência com que chamava de Data Product Manager, mas seria um Product Manager, de certa forma, mais focado em dados. E o grande foco deles era realmente fazer esse primeiro entendimento e fazer essa curadoria daquilo que chegava para a gente. Então, ele tinha uma noção ali, um know-how do que o engenheiro faz, como ele trabalha, o que ele precisa para fazer a pipeline, desenvolver o código dele, mas ele também tinha um entendimento do negócio. Então, ele ficava no meio do caminho realmente para entender o que a pessoa está querendo, se é isso que ela está pedindo mesmo que ela quer, porque tem vezes que ela não sabe
tudo que ela pode fazer. Claro, sempre a gente tem que avaliar, né? Exatamente. A área da computação em si, eu até brinco com isso, Thomas. Tem que saber lidar com pessoas. Sim, com certeza. Metade do seu tempo da prática de computação e tecnologia, você tem que saber conversar, entender, porque eles não é que não sabem. É diferente. Tem a forma de expressar e você tem que saber ler esses comportamentos. Falei bonito, hein? É saber ler o comportamento humano para entender e puxar o máximo de conhecimento possível daquela. E não é nada fácil. Não né? é nada Essa fácil, tradução ela é uma parte bem crítica, porque é o pontapé inicial do projeto, então se você começar ele errado é realmente delicado, mas é muito importante, porque ela foca e traz realmente o que a pessoa quer, você atende o cliente como ele quer e você consegue fazer o que precisa ser feito, né? Mas eu acho que um ponto também importante, por exemplo, se é um designer de uma empresa que é autônoma, para ela conseguir ter informações de, por exemplo, vendas de roupas em lojas, ela faz uma empresa que faz roupas, né? Ela faz design de roupas. Sim, sim. Muitas vezes ela não tem essa informação, porque ela não é a empresa. E a empresa, se ela não disponibilizar, a gente não consegue ter. Consegue. É isso que, por exemplo, a Google ou outras empresas, tenta buscar, né? elas conseguem muita informação porque elas têm uma plataforma muito grande. Então, quanto maior você é, mais dado você tem, mais informação você consegue. Mais poderoso você fica. Exatamente. Né? E mais importante, relevante você é no mundo. Exatamente. E que a briga hoje é isso. Essas empresas gigantes... Não é à toa hoje que o machine learning está brigando entre eles, é exatamente isso. Né? E que os frameworks, a maioria deles são feitos por eles também, porque eles que chegam na barreira que precisa progredir e aí eles vão desenvolvendo as coisas. Eles que vão definindo ali o que pode da tecnologia. Exatamente. Eu não sei se a gente respondeu a pergunta da Sara. Eu espero que a gente tenha contribuído para a Sara de alguma forma, mas a Sara é designer de web? Não, ela é designer de moda. Ela fez o curso que ela faz é design de moda, arquitetura e audiovisual, se eu não me engano. Então ela faz tanto a parte de audiovisual, que seria produção de vídeo, produção de fotos, edição de fotos, web também ela teve aula, mas da outra parte também. É o forte dela. Bacana, bacana. Essa engenharia de dados é muito, muito poderosa, né? É grande. Hoje não tem... É muita coisa. Todo mundo... Tinha um chefe que falava, todo mundo tá querendo engenheiro de dados hoje. Tá todo mundo Todo mundo querendo engenheiro de dados hoje. Porque é prático. Tem muita massa de dados, muita coisa, não tem para onde correr, né? Exatamente. Não tem como ele contratar um developer que sabe uma linguagem para fazer, não tem como, tem que ter especialidade um pouco ali. Exatamente. Para poder descer o nível, seja júnior, mas você tem que ter um sênior para treinar a equipe. É bom, né? Não tem para onde correr, né? Exatamente. Você vai ter que ter alguém que entenda de tudo para poder ir montando equipes e treinando pessoas. Exatamente, treinar pessoas. Isso acontece na NBA. Lá é uma coisa assim, diferente. Eu nunca vi ninguém abaixo do nível sênior. Então, todo mundo nunca... Olha a dica, hein? Olha a dica. Então, todo mundo sabe o que faz. É muito dependente, sabe? Os times são muito... Eu não tenho uma pessoa que fica ali no dia a dia. Até tenho o meu colega, mas, tipo assim, cada um é muito independente no time, faz as suas coisas, propõe as suas coisas. Tem muitas conversas técnicas muito altas, assim, de discutir, mas eu vejo que essa escada, né? Essa parte de ter um sênior, um pleno, um júnior, eles juntos, é uma coisa que eu me apoiei muito, né? O Rodrigo, hoje meu colega, foi um cara que, quando eu conheci ele, era sênior, ele virou arquiteto, e eu sempre colei muito atrás dele, aprendi, perguntava, acho que vem dos dois lados. Era remoto ou era presencial? Você fala onde o Rodrigo. Era remoto. Era remoto. Eu já conheci ele várias vezes presencial, porque ele é de Minas também, ele é de Uberlândia. Você trabalhava remoto nesse formato. Isso. Entendi. O trabalho remoto é um sentimento que eu tenho. Claro que eu não tenho essa visão toda de tudo, mas o sênior tem mais espaço sempre, normal. Sim. Mas no remoto um pouco mais. Porque treinar a equipe júnior remoto não é tão fácil. Eu já ouvi falar isso mesmo. Né? Tipo assim, O presencial ainda ganha nesse ponto. Sim. Né? Ou semipresencial, talvez. O contato ali. O contato humano, né? De fazer, de sentir, empatia, e etc, que nós já sabemos. Sim. Por isso que talvez tem muita empresa que já é sênior e acabou. Não dá muito espaço, não dá tempo. Né? Ela precisa resolver, ela tem condição de resolver. Exatamente. Tem isso também, que enfim, tem um lado bom e um lado ruim. Não, muito bom. Espero que tenha resolvido. Deixa eu ver se respondeu aqui. A Sara falou de novo. Responderam sim, muito obrigada. Nós que agradecemos, Sara. Que isso, você brilhou aí na pergunta, fantástico.
agradecemos pela colaboração. É sua irmã, não posso falar mal dela, claro que não, senão vai ficar... É design de comunicação e audiovisual. Pretendo seguir web design, sim. É claro, web, porque a gente está falando de web, porque eu vim do mundo web. E o mundo web é fenomenal. É fantástico. Não é que eu estou puxando a sardinha, não, mas é fenomenal. Mas toda a área de design é legal, né? Sim, eu errei de novo, eu sempre erro o nome. Não tem problema, ela corrigiu, ela falou aqui, ó, legal, o meu design de comunicação. Isso. Que é mais amplo ainda. Exatamente. O design de comunicação não é brincadeira. Sim, né? sim. É bem amplo, né? Sim. Bem legal. Tem um Cássio aqui, o Cássio chegou aqui. O Cássio Gier... me complicou. Eu vou chamar de Cássio. Quais os prós e contra... Opa, deixa eu tirar aqui de cima do coração. Quais os prós e contras de trabalhar no time totalmente sênior? Eu acho que ele ouviu a gente falar do sênior júri pleno. Por favor, pode colocar a sua opinião. Depois eu descarrego aqui só para... Eu acho que você perde um pouco essa passagem de conhecimento entre... Claro que ainda tem, né? Um sênior, ele conhece coisas que outro sênior vai conhecer de outras, enfim, ainda tem uma troca de conhecimento muito grande. Mas, querendo ou não, eu vejo e já ouvi muito, assim, de gerentes e líderes que eu tive antes, a parte tipo, da longevidade mesmo do time, né? Eu acho que quando você tem um time muito júnior, muito sênior, na verdade, o sênior, ele tendenciosamente, ele passa conhecimento, mas o júnior é aquela pessoa que você cria, a pessoa que você vai colocar ali na empresa, que você vai ensinar para ela, e ela meio que tem uma escada, assim, uma transição natural, onde o sênior, ele vai passar para outra empresa, pode ir para outro lugar, naturalmente isso acontece, e o júnior ele vai chegar no ponto do sênior, e aí ele vai ensinar para o próximo júnior, enfim. Tem uma continuidade ali, isso em qualquer empresa, eu acho que até essas big techs, enfim, elas também têm. Sobre contras, eu acho que esse é o principal ponto que eu já ouvi, não tenho experiência gerencial para falar nada disso, mas é o que eu já ouvi falar de pessoas que trabalhavam assim. Sobre, acho que os prós, assim, essa independência e a celeridade que dá para o time, sabe? Assim, é muito, por exemplo, um review de um pull request que você sobe, um código que você faz. Muitas pessoas têm vários conhecimentos diferentes, então você consegue ter realmente um nível muito alto ali de time de conhecimento. Como eu falei, nem todo mundo sabe de tudo, mas todo mundo sabe um pouquinho de várias coisas, muito bem sabido, então você acaba aprendendo muito bem também. E a conversa em si, no dia a dia, ela fica muito mais fluida, porque todo mundo está com esse nível muito alto junto, meio sincronizado. Ainda não tive experiências ruins, mas esse é o meu ponto de vista. Sim, não, falou bem. Eu acredito que tudo vai depender do contexto também. Depende do sênior. Né? Depende também do contexto em geral, do que está sendo desenvolvido. Tem o lado bom. O lado bom que sabe o que está fazendo. Né? Já sabe o que está fazendo. Né? Falou bem isso aí. E o lado ruim, dependendo do sênior, tem coisas que ele não tem, atividades que ele não vai querer fazer, talvez. Não é que ele não quer fazer, não vai se sentir confortável em fazer. Tem esse lado também, né? Não vai se sentir tão confortável em fazer certas atividades. É claro que uma equipe mais diversificada, eu acredito que é muito melhor em diversos cenários. Uma equipe mais diversificada. Né? Mas vai depender muito do contexto. Tem uns prós e contras. Se for somar no pé da letra, vai ficar pau-pau. 50-50. Eu acredito que vai ficar 50-50. O que eu vejo dessas empresas... Vai depender muito do sênior. Eu acredito que depende muito do sênior. Eu acho que essa é a questão. Com certeza. Se for um sênior igual o Thomas, vai ser tranquilo. Se for uns 10 igual o Thomas, vai ser tranquilo. Tem vários tipos de sênior mesmo. Tem vários tipos de sênior. Né? Mas o que eu vejo, assim, essas empresas... tipo assim, não, a Airbnb nem chegou no nível mesmo de tipo um Google da vida, a Amazon e outras afins, mas elas conversando com os colegas, e tem uns colegas que trabalharam nelas, eles falam muito sobre, tipo, meio que uma competição de uma com a outra, né? Uma pega, o Google demite, o Facebook vai lá e contrata, o Facebook demite, a Amazon vai lá e pega. Então, eles têm muito conhecimento também entre si, de seniors que vão passando entre cada um, porque você sabe que se um cara saiu ali, um senior que saiu da meta, é um cara que, pô, ele chegou lá, então ele provavelmente tem um conhecimento. Eu falo, não todos têm, mas provavelmente tem um conhecimento muito grande sobre aquilo que faz. E elas vão contratando muita gente, assim, trocando meio que figurinhas mesmo entre si. E elas têm... E são todos sérios, né? E elas também têm, tipo, tem dinheiro para poder pagar. Eu acho que esse é um ponto, né? Você montar um time de 10 seniors não é barato. Não é nada barato. Então, como elas têm essa possibilidade, para elas preferem pagar mais, ter mais celeridade e velocidade na entrega do que realmente criar um time ali, fazer uma coisa mais estruturada. Eu também vejo assim, viu, Thomas? Nessas big company, eu tenho esse mesmo sentimento.
É igual você falou, vocês estão todos sênior remoto. Já começa por aí, já é um exemplo. Sim. Né? Porque a empresa que tem uma condição muito boa, não é que ela não quer, é que ela está correndo atrás para sempre crescer. Então não tem muito para onde ir. E o que você está fazendo já precisa montar, igual, por exemplo, vamos supor que você tem que escrever uma SDK numa linguagem específica, em C++, para poder trabalhar um novo serviço que a AWS está soltando, ou seja, Google, AWS, e você precisa liberar isso o mais rápido possível. Como é que você vai ensinar um júnior do zero a fazer uma lib em C++, no padrão que já está lá estipulado há décadas? Complica. Você pega um sênior e faz esse ponto. Vai pegar o sênior para treinar. Porque o sênior também vai ter que treinar. O sênior tem que treinar, às vezes, né? Muitas das vezes tem que ser treinado também. Com certeza. A diferença é que ele tem uma visão mais macro, é generalista, especialista, e ele é mais rápido. Exatamente. Né? Ele pega mais rápido. É aquilo que a gente falou de adaptação, né? Isso.